Oi, gente! Estamos de volta agora com o segundo episódio do nosso podcast com o presidente do STM, o ministro Francisco Josely Parente Camelo. E ele vai nos conduzir pela história do Brasil, agora com os momentos históricos que vão desde a Revolta da Armada, episódio ocorrido em 1891, até as nuances do Tribunal de Segurança Nacional, o TSN, um tribunal de exceção criado por Getúlio Vargas em 1936. Em 1893, nós tivemos a Revolta da Armada, desencadeada pelo almirante Custódio José de Melo. Como é que foi a participação da Justiça Militar? O que aconteceu? O presidente assume e o Congresso começa a limitar os poderes do presidente. O presidente não fica satisfeito com isso. E o presidente começa a ter problema com o Congresso. Até que ele, então, fecha o Congresso. Floriano Peixoto, o almirante Custódio de Melo, ele pede, então, a renúncia do presidente, antes mesmo da Revolta Armada. E diz que, se não renunciasse, ele bombardearia a cidade do Rio de Janeiro com a esquadra. E o presidente acaba renunciando. Assume Floriano, ele abre o Congresso, no momento que assume, e o Floriano era o homem de ferro. O Floriano Peixoto, ele não aceitou que houvesse eleições, embora não tivesse 2 anos. Ele entendia que naquele primeiro governo não teria aquela regra, que se não tivesse 2 anos teria que ter eleições para presidente. E Custódio de Melo, com essa ideia de que teria que ter eleições, ele, então, o que ele fez com Deodoro fez com Floriano. Se não tiver eleições, ele iria bombardear o Rio de Janeiro com a esquadra. Floriano colocou todo o exército brasileiro à disposição dele e, durante alguns meses, ficou aquela guerra interna da Marinha para que o Floriano renunciasse. Mas o apelido dele realmente é o General de Ferro. Ele resistiu a tudo aquilo, acabou mandando alguns generais, exilou militares, oficiais generais e conseguiu segurar aquela. Então, essa foi a Revolta da Armada. E algum processo dessa revolta bateu no STM? Bateu no STM, né? Nós julgamos aqueles militares, né? Julgamos. Agora, ao final, acabaram sendo absolvidos. Por quê? Porque não havia no Código da Armada aquele crime que eles estavam sendo eu não me lembro exatamente qual foi o crime, mas o crime que estava sendo julgado não existia no Código da Armada e, com isso... Não era tipificado. Não era tipificado no Código da Armada, eles foram absolvidos. O senhor falou da República, que derrubou a monarquia, e a gente teve uma campanha lá na Bahia, chamada Canudos, que foi uma, como é que se diz, uma revolta, né, do Antônio Conselheiro, justamente querendo a monarquia de volta. E o Exército foi lá para Canudos. Como é que é a participação da Justiça Militar também nessa campanha de Canudos? A campanha de Canudos também foi extremamente sangrenta. Canudos, uma cidade do interior da Bahia, com 25 mil habitantes. Sertão, né? Sertão, interior. Antônio Conselheiro, aquela figura barbuda, messiânico, que se dizia enviado de Deus e que veio ali para salvar aquela população, se rebela contra a República. O governo federal mandou brigadas lá para Canudos. Aquela rebelião durou 2 anos, 1896 e 1997. E com reiteradas expedições, né? Isso no governo do Prudente Moraes, se eu não me engano. Então, ali morreram 20 mil civis e 5 mil militares. A cidade tinha 25 mil habitantes. Então, foi realmente um massacre. E a Justiça Militar mandou conselho de justiça para julgar aqueles elementos que cometeram crimes naquela época. Então, também teve uma participação importante na Revolução, na campanha de Canudos. Foi muito importante. Agora a gente vai para 1910 e 12, que tenho contestado também, mas eu falo do motim dos marinheiros, que é a revolta da Chibata, né?
É a revolta da Chibata. A revolta da Chibata é uma revolta que não tem muitas pesquisas, até porque por muito tempo, até, se eu não me engano, foi proibido publicações sobre esse assunto. Mas tem uma que eu li de 1950 e qualquer coisa. Então, o que é que aconteceu? O marinheiro João Cândido liderou aquela revolta. Era uma revolta contra os crimes, as chibatadas, né? Porque eram crimes que, se cometiam um crime que não era tão grave, ele era submetido a 100 chibatadas, a 20. Estava previsto no Código Penal. Estava previsto no Código das Leis. Mas também já estava em fase de extinção. Já tinham leis, já tinha proibido essa e tal. Mas, quando aconteceu aquilo, se eu não me engano, no dia 22 de novembro de 1910, no dia em que Hermes da Fonseca assume a presidência da República. Nós tivemos uma campanha muito dura do Hermes da Fonseca contra o Rui Barbosa, né? E o Rui Barbosa passou a ser defensor desses marinheiros no Congresso Nacional, porque ele era senador e ele fazia depoimentos lá no Congresso massacrando o Hermes da Fonseca. Exatamente. Né? Então aconteceu esse fato político no meio. Mas, naquele momento, esses insurgentes, né, porque eles chegaram a tomar a esquadra. Chamavam lá o nosso revoltoso lá, o marinheiro João Cândido, de o Almirante Negro. Ele comandou a esquadra. Ele ameaçava, inclusive, bombardear o Rio, né? Apontou a esquadra para o Rio de Janeiro e, da mesma forma que foi feito lá em 93, disse assim, se não houver. Aí ele fez uma lista primeiro, a anistia daqueles revoltosos. Depois, o final desses crimes das chibatadas. E outras coisas que ele pediu também. Inclusive, ele pediu a extinção daqueles navios, que eram navios a vapor. Era uma coisa realmente subhumana trabalhar ali dentro, eram os fornos ali. Né? Então tivemos todos, e esses trabalhadores eram negros, eram o pessoal mais pobre. Então houve toda uma campanha e o Rui Barbosa foi um que atuou muito no Congresso. A favor, então, desses marinheiros. Tivemos, então, acabaram sendo anistiados. Né? Os marinheiros foram anistiados. Mas depois Hermes Fonseca, eles acabaram indo para a Ilha das Cobras, ficaram presos. E Hermes não respeitou muito, porque o motivo foi muito sério. Eles mataram, assassinaram o comandante do navio Capitânio. Assassinaram os vários marinheiros mesmo, que não concordavam, colegas foram assassinados. Os oficiais tiveram que ser afastados dos seus navios. Então foi também o motim dos marinheiros, 1910, foi o que marcou o início do governo do Hermes da Fonseca. E esses processos, ministro, eles estão no STM também, da revolta da Chibata? Também estão, né? Inclusive, né, temos lá e também depois houve vários julgamentos. O João Cândido chegou a ficar preso com 17 marinheiros, sendo que 16 deles morreram naquela prisão pelos tipos tão subhumanos que eles eram tratados. Né? Mas hoje o João Cândido é tratado como um herói. Ele foi votado no Congresso agora em 2003, 2004, para ser incluído entre os heróis nacionais, na lista dos heróis nacionais. É uma revisão histórica. E não foi incluído porque, para ser incluído, tinha que ter 50 anos de morte. E agora ele já completou, acho que em 19 ele deve ter completado 50 anos de morte. Mas ainda não entrou lá, mas foi por unanimidade aqui. Eu acho que foi até o Paim que fez essa proposta, o senador Paim que fez essa proposta. A Marinha, por sua vez, não aceita, porque realmente o que sofreu os marinheiros, né? Um comandante de uma esquadra ser assassinado, né? Foi do navio Capitânia. Né? Então, isso realmente foi muito duro para a Marinha do Brasil. Foi muito duro. Mas foi anistiado. Ministro, aí a gente vai fazer um retrospecto, porque entra a política café com leite, os militares perdem poder, né?
e se revoltam depois em 1922, né? E aí começa como é que se diz, a marcha dos 18 do Forte Copacabana, né? O tenentismo. Então, 1922 marca o início do tenentismo no Brasil, né? O início do tenentismo. Então, vários militares se revoltaram ali no Forte de Copacabana, e ali isso se revoltaram contra, então, primeiramente a política do café com leite. Uhum. Outra, não aceitavam a eleição de Arthur Bernardes para presidente da República. Também não aceitava as fraudes eleitorais que existiam. Então, esses elementos se revoltaram e se rebelaram ali no Forte Copacabana, né? Fizeram, então, esse motim, ficaram ali no Forte, e nesse dia, então, em que estavam se deslocando para o Palácio do Catete, eles foram surpreendidos, então, com tropas do governo. Houve um tiroteio, dos 18 sobreviveram 2, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Eles ficaram feridos mortalmente, quase que mortalmente, quase que mortos, né? Uhum. Mas foram hospitalizados, foram julgados pela Justiça Militar e condenados, foram presos. Então foram condenados os dois? Condenados, na Justiça Militar? Na Justiça Militar. Uhum. O Eduardo Gomes, se eu não me engano, pegou 6 meses, ficou preso 6 meses lá na Escola de Aviação, né? Então esse foi o primeiro passo. Agora, após aquele evento, o movimento tenentismo cresceu, porque tivemos a Revolução de 24, Paulista de 24. Uhum. Agora para derrubar o governo de Arthur Bernardes. Mas não tiveram sucesso, as forças governistas foram vitoriosas. E eles saíram dali de São Paulo, aqueles derrotados, aqueles do movimento comunista, e foram para a cidade de Foz do Iguaçu. E lá se encontraram, então, com um grupo vindo do Sul, liderado por Luiz Carlos Prestes, e quando formaram a Coluna Prestes. E a Coluna Prestes se deslocou pelo Brasil, rodou mais de 25 mil quilômetros. E já tinha uma ideologia de esquerda, uma ideologia comunista, já né? Com uma ideia, foi o maior movimento guerrilheiro que nós tivemos. Já com as ideias da Revolução Russa de 1917. Ele ainda não tinha, o Prestes ainda não tinha passado para o comunismo. Que ele era militar, inclusive. Não tinha se convertido, ele era militar. Capitão, né, do Exército. Era da turma do Eduardo Gomes, era 01 de turma. E ele não tinha se convertido ao comunismo, mas liderou. Então, teve a Coluna Prestes, eles enfrentaram umas 50 batalhas, venceram todas, mas não conseguiram o seu objetivo, que era derrubar o presidente da República e instalar um novo sistema de governo. Não conseguiram. Então, veio depois, eles foram exilados, lá na Bolívia, lá no Paraguai, ficaram exilados por lá e tal, depois foram anistiados, voltaram. E em 1930 tivemos, então, a quebra da política do café com leite. Que era o anseio desses militares, né? Que era o anseio desses militares pelo Getúlio Vargas? O Washington Luiz. Washington Luiz. Presidente Washington Luiz. Então, com isso, 3 estados só foram contra, então, porque a política de café com leite era assim, o ano era o São Paulo, presidente, outro. E o Washington Luiz decide colocar Júlio Prestes, paulista, para candidato a presidente. Em vez de um mineiro, né? Em vez de um mineiro, que era bem do mineiro. Então, os paraibanos, os políticos paraibanos e os gaúchos se juntaram aos mineiros contra os outros 17 estados brasileiros. E lançaram Getúlio Vargas, candidato a presidente da República, tendo como vice-presidente João Pessoa, que foi ministro. Foi ministro do STM? Juiz também, inclusive. Foi juiz, foi ministro, e era, então, lá, ele era, então, naquela época, um político bem-sucedido, ele era governador lá de João Pessoa, da Paraíba, né? E a capital tinha outro nome? Eu não me recordo agora. E esses 3 estados, então, eles enfrentaram as eleições e, naturalmente, foram derrotados. E logo após a derrota, os membros ali do movimento tenentista foram convocados a enfrentar uma nova revolução. E a primeira promessa
é que eles seriam anistiados se participasse da Revolução. Nesse momento, o Prestes estava em Buenos Aires. Exilado. Exilado. Ele fez uma reunião com João Alberto e Siqueira Campos para decidir se participaria ou não. E ele já disse assim, olha, eu não gostaria de participar de uma revolução ao lado daqueles que foram meus inimigos, como Arthur Bernardes, que estava do lado dele, era mineiro, né? Então, e outra coisa, eu agora me converti ao comunismo. Foi quando ele declarou a conversão dele ao comunismo. E os outros dois aceitaram, Siqueira Campos e o João Alberto, tenentes. O Siqueira Campos, eles voltaram todos juntos, os dois, em um avião pequeno, de 5 lugares, e sofreram um acidente ali no Rio da Prata. Quando sobreviveu apenas o João Alberto. O único que sobreviveu foi o João Alberto. O João Alberto voltou, então esses do movimento tenentista, que já estavam muito mais preparados, depois de toda essa coluna Prestes, que percorreu todo o Brasil, inconscientemente se prepararam para uma revolução a nível nacional. E, então, eles, com os auxílios dos governos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, depuseram, então, o Ócio Luiz pelas armas. E depois do presidente, então, quem vai ser o governador, quem vai assumir o governo provisório? Ficou entre o capitão Juarez Távora e Getúlio. O tenente Góes Monteiro era um grande líder naquela hora, decidiu, então, falou, não, o governo provisório vai ser o governador provisório. O presidente do governo provisório vai ser, então, Getúlio Vargas. Getúlio assumiu, né, e destituiu todos os governadores, fechou o Congresso, dissolveu o Congresso e anistiou os militares e nomeou os militares. Cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa e nomeou militares para cargos importantes no governo. Inclusive, ele teve que nomear interventores de sua confiança. E muitos desses interventores foram militares. E aí veio, então, um problema. Ele nomeou para São Paulo, como interventor, o tenente João Alberto, que era pernambucano. Os paulistas não engoliram. Não gostaram, né? Não gostaram, né? E aí, de repente, vem a Revolução Constitucionalista. De 32. De 1932. Isso para derrubar o governo de Getúlio Vargas, para que tivesse novas eleições para presidente da República, fosse convocada uma Assembleia Nacional Constituinte e também ter uma nova Constituição. São as 3 coisas que eles queriam. Mas os paulistas, eles não conseguiram adesão de um único Estado. Ficaram sozinhos. Ficaram sozinhos. Uhum. Mas mesmo sozinhos, eles resistiram por 2 meses. O povo brasileiro, muito cedo, reconheceu a importância daquela revolução para o nosso país. Eles foram derrotados nas trincheiras, mas atingiram os objetivos dos seus ideais. Então, eles puderam comemorar os objetivos dos seus ideais, porque não tivemos eleições para presidente da República. Mas o Brasil voltou ao império da lei, porque tivemos uma Constituinte e tivemos uma nova Constituição. Os constituintes elegeram Getúlio Vargas presidente da República até 1937, e a nova Constituição, então, de 1934, foi considerada a melhor das constituições que nós tivemos no nosso país, embora tenha sido a mais curta, né? E foi muito importante até mesmo para os nossos militares, porque, em face do aumento do movimento comunista no Brasil, nós tivemos, então, um capítulo, pela primeira vez, dedicado à segurança nacional. Foi pela primeira vez as Forças Armadas eram responsáveis pela garantia da ordem. Foi nessa época que se criou o Tribunal de Segurança Nacional? Sim, o Tribunal de Segurança Nacional, logo isso foi em 1934, a Constituição. Em 1935, havia um movimento muito forte
para a implantação do comunismo no Brasil. E com a influência de Carlos Prestes, que não quis aderir ao movimento de 30, né? Não quis aderir ao movimento e veio e voltou, foi à Rússia e volta ao Brasil, e ele promoveu uma revolução a partir dos nossos quartéis, com a finalidade de implantar o sistema comunista e derrubar o presidente da República. O nome é Intentona Comunista. Intentona Comunista de 1930. E teve morte, né, ministro? A Intentona Comunista foi uma revolta mal planejada, muito mal planejada. Primeiro, não havia um apoio popular. E ele, como era militar, a partir dos quartéis em Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, achou que ia conseguir um movimento a tal ponto de derrubar o presidente da República e implantar o sistema comunista. O que não aconteceu. O que nós tivemos foram muitas mortes, tivemos muitas torturas, e foi uma loucura aquilo ali. E, aproveitando-se daquela situação, Getúlio Vargas consegue aprovar o estado de sítio em todo o território nacional, não só naqueles 3 estados. Ele cria o Tribunal de Segurança Nacional, aprovado pelo Congresso. Que era para julgar crimes políticos e não militares. A intenção dela, e era para julgar crimes quando o país estivesse em estado de guerra. E ele consegue aprovar no Congresso Nacional o estado de guerra. Então, esse Tribunal de Segurança Nacional julga, então, aqueles supostos comunistas que atuaram na Intentona Comunista de 1935. E realmente foi um tribunal de exceção. Que, inicialmente, esse tribunal ele tinha como última instância o Superior Tribunal Militar. Os processos iam, então, para a Justiça Militar. Então, nesses crimes foram julgados aquelas pessoas todas. Inclusive, Carlos Prestes, quem pegou mais punição, mais de 100 anos. Ele não saía da cadeia na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele ficou na cadeia o tempo todo. Então, esse foi um tribunal de exceção que nós tivemos no Brasil e que esteve em vigor de 1937 a 1945, justamente aquele período do Estado Novo. Né? Então, temos até um exemplo muito interessante. Nós tivemos uma prisão de um deputado, o deputado Mangabeira, João Mangabeira. João Mangabeira. Ele foi preso, entrou no STF com vários habeas corpus para sair da prisão, não conseguiu, porque ele estava a serviço do Prestes lá, pelo comunismo e tal. Essa era a denúncia dele. E ele foi julgado pelo Tribunal de Segurança Nacional. Que era abaixo do STM. Que era a primeira instância. Primeira instância. Era a última instância. Ok. Então, ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão. E naquele julgamento, eram 5 magistrados. Um se disse impedido, só 4 votaram. O presidente vota uma segunda vez e vota pela condenação, por 2 votos do presidente. Condenação do Mangabeira. O Mangabeira entra com habeas corpus junto ao, na época, Supremo Tribunal Militar, e o Supremo Tribunal concede o habeas corpus por unanimidade. E o Mangabeira faz uma declaração fantástica após ser solto, lá no Congresso, elogiando o papel desse tribunal, Superior Tribunal Militar, um superior que não tem medo da... Então, ele fez um elogio muito grande e é uma página muito interessante de nossa história. E foi nessa oportunidade, ministro, que teve a primeira liminar em habeas corpus também? Não. Ou mais à frente? A primeira liminar em habeas corpus foi em 1964. Em 64. Aí foi o almirante de esquadra, o almirante José Espíndola. Ele aceitou um pedido de habeas corpus que depois foi ratificado por todo o plenário do tribunal por unanimidade. Mas o STM foi o primeiro tribunal do país, né? O tribunal foi o primeiro, foi em agosto de 1964. E chegamos ao final deste segundo episódio. No próximo e último, voltaremos com este bate-papo com o presidente do STM. Na pauta, a participação da Justiça Militar da União desde a Segunda Guerra em 1944 até o período posterior ao regime militar de 1964. Até lá!